Olá, professor, eu sou a Paula. E eu me chamo Eric. E hoje, nesse vídeo, vamos te apresentar a série de Taylor da secante. Bom, agora vamos falar sobre a função secante que foi definida para o nosso grupo. Podemos ver que a função secante ela é definida como 1 dividido por cosseno. Isso significa que ela explode quando o cosseno zera. Para mostrar a série de Taylor, que é o nosso objetivo, a gente precisa definir as derivadas da função em x igual a zero. E fizemos isso de forma manual. Podemos ver aqui que a gente colocou em Markdown a função de secante, né, derivada ali até a quarta ordem das derivadas. Então aqui a gente mostra as derivadas calculadas e a gente consegue perceber que todas as derivadas de ordem ímpar, ou seja, que é as derivadas de f, por exemplo, f de ordem 1 e f de ordem 3, são zero. E as ordens par têm valores diferentes de zero. Isso ocorre porque a secante é uma função par e acaba que os termos ímpares zeram. Olhando um pouco para o nosso código da série de Taylor, onde a gente faz um gráfico que mostra a aproximação, a gente decidiu usar até a ordem n, com n igual a 5 termos. Acima disso, o custo computacional cresce e o ganho de precisão é bem pequeno, então a gente usou esse como nosso limite. Aqui eu defino uma função de secante e logo abaixo eu crio a função de Taylor, secante, que calcula a aproximação dela usando os coeficientes da série de Taylor. Eu gerei um vetor de x de menos 1,5 até 1,5 para ter vários pontos onde eu posso comparar a função real com as aproximações. Em seguida, eu calculo a série de Taylor de ordens diferentes, 2, 4, 6 e 8, para mostrar visualmente. Essa parte final aqui a gente utiliza só para plotar ali o gráfico que mostra as aproximações. Agora vamos falar sobre o gráfico mesmo da série de Taylor, ali mostrando as aproximações em como ela se comporta com a função real. Aqui a gente mostra a secante exata em azul e as aproximações 2, 4, 6 e 8 com linhas tracejadas coloridas. Perto de zero, a gente pode perceber que todas elas batem, mas quanto mais alta a ordem, mais longe a aproximação continua. Só que perto de π dividido por 2, sendo ele negativo e positivo, todas elas explodem, mostrando o limite do raio de convergência. Esse raio de convergência não é algo mágico, ele vem da distância da origem até a singularidade mais próxima da função no plano complexo. Agora, passando a parte da aproximação, né, no nosso gráfico, vamos um pouco sobre as propriedades da função da secante, certo? Então, aqui a gente colocou algumas referências que a gente teve de pesquisas que fizemos ali para adquirir essas definições. Aqui a gente colocou de novo a definição de secante, só para manter ali em mente. E apresentamos um pouco do domínio. Então, a gente tem o domínio aqui da função de secante, a paridade, o período também, na qual podemos ver o porquê ela apresenta ali o par, né? E as suas assíntotas verticais, onde podemos ver também ali o π ao quadrado, que é o que a gente explicou um pouco sobre o raio de convergência. Colocamos aqui também as relações trigonométricas de secante, que são importantes lembrar, como a definição de secante e também a secante ao quadrado, que é 1 mais tangente ao quadrado. Depois disso, a gente olha um pouco sobre as aproximações, que a gente comentou já na parte do gráfico, né? Então, a série de termos da função secante onde x é igual a zero, a gente colocou aqui, e a gente pode perceber também que a derivada ali de x igual a zero, a gente aparece apenas potências pares. Então, se você ver aqui secante é igual a 1 mais x ao quadrado, mais 5x à quarta, mais 61x às sextas. Então, a potência aqui ela só apresenta potências pares, né? Já que a secante é uma função par. Então, a gente coloca ali de ordem 0, 2, 4 e com a conta, né? E no zero a gente pode perceber que ela só pega um valor, um termo constante ali, que serve para números muito próximos de zero. E na ordem 2 ela adiciona ali o x ao quadrado, e a aproximação já fica bem melhor perto da origem. E a de ordem 4 ela aproxima bem os valores ali moderados com mais precisão.
Então, quanto mais termos a gente adiciona, mais a série consegue imitar ali a função real dentro do raio de convergência, né? E passando um pouco aqui das aproximações da série de Taylor, a gente também tem as tabelas de valores fixos, na qual a gente colocou alguns ângulos importantes, né, tanto em radianos quanto em graus ali, para ajudar a gente a visualizar o comportamento da função. A gente pode notar que os extremos ali, a secante é indefinida, né, e que fala um pouco ali também do que a gente já falou várias vezes ali, do raio de convergência, e para ângulos a gente vê aqui valores exatos ali se aproximando. Agora, para avaliar o desempenho, implementamos uma função otimizada que calcula o cosseno pela própria série e depois inverte. Assim, não dependemos de nenhuma função trigonométrica pronta. Isso simula um cenário onde precisamos da função, mas não temos a biblioteca trigonométrica disponível, bem comum em sistemas embarcados, por exemplo. E vamos analisar quanto tempo leva para calcular a secante usando a série de Taylor, e qual é o erro da aproximação para diferentes números de termos. Aqui temos a função secante otimizada. Ela calcula a secante usando a série de Taylor sem precisar calcular fatoriais a cada passo. Numerador e denominador acumulam os termos da série. Sinal alterna positivo e negativo, porque os termos da série mudam de sinal. Ao final, retornamos 1 sobre soma de cosseno, que é a aproximação da secante. N's, os números de termos que vamos testar, de 1 até 10. Médias, para guardar o tempo médio de execução. Erros, para armazenar o erro médio de aproximação. E x, os pontos onde vamos calcular a função de menos π4 até π4, dentro do intervalo seguro da série. Essa função mede quanto tempo demora para calcular a série de Taylor e quanto ela erra em relação à secante real, usando o ABS para calcular erros absolutos. Aqui, usamos np.vectorize para aplicar a função a todos os pontos de x de forma eficiente. Para cada número de termos n, calculamos o tempo médio da execução, médias, e o erro médio da série, erros. Multiplicamos o tempo por 10 à sexta para converter aos microsegundos, assim ficando um pouco mais fácil de visualizar. E finalmente, plotamos um gráfico com 2 eixos, sendo o azul, tempo de execução em função de n, e o vermelho, erro médio de aproximação. Assim, conseguimos um trade-off de quanto mais termos usarmos, o erro diminui, mas o tempo aumenta. É uma maneira prática de avaliar a eficiência da série de Taylor otimizada.